Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre movimento retilíneo e uniforme. Bom, nós estamos na cinemática e a cinemática nada mais é do que o estudo do movimento de um corpo. Dentro desse estudo, nós estamos mais preocupados em descrever esse movimento matematicamente. A cinemática, ela me permite indicar, através, né, do movimento, o deslocamento, a aceleração, a velocidade, a cada instante. E como eu disse, nós vamos falar sobre o movimento retilíneo e uniforme. E eu gostaria que vocês analisassem aqui comigo a tartaruga tatá, para você mesmo dizer o que é o movimento retilíneo uniforme. Dá uma olhadinha aí na tartaruga tatá. A tartaruga ela está andando, olha o tempo que ela tem andado, a distância que ela tem andado. Repara, ela tem percorrido distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Bom, quando isso acontece, dentro da física, nós chamamos isso de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, quando eu percorro distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se você tem um carrinho de controle remoto e você está a 110 quilômetros a cada 1 hora, a sua velocidade é essa, o que isso quer dizer? Que você percorreu em 1 hora 110 quilômetros. Como é que eu faço a razão, a taxa disso, Ana? Eu faço realmente a divisão entre a distância pelo tempo. Se você andou 110 quilômetros a cada 1 hora, significa que você estava numa velocidade de 110 quilômetros por hora. Então, na segunda hora, você também vai andar mais 110 quilômetros. Na terceira hora, você também vai andar mais 110 quilômetros. E se eu fizer a razão entre o deslocamento e o tempo, eu vou ter que a minha velocidade sempre vai ser constante. Então, pronto. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme, percorro distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, o meu vetor velocidade vai ser sempre constante e diferente de zero. Importante falar vetor velocidade, nós vamos aprender isso futuramente, mas já para atualizando vocês, o vetor, de maneira geral, ele precisa de uma explicação. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de explicação, como a velocidade. Ela precisa de módulo, ela precisa de direção e ela precisa de sentido. Módulo é o que a gente acabou de fazer. Eu peguei a variação da distância e dividi pelo tempo. A minha tartaruguinha está andando 10 centímetros a cada 1 segundo. Se eu pegar esse 10 centímetros por 1 segundo, eu vou ter que a velocidade média dessa tartaruga vai ser 10 centímetros por segundo. Mas, Ana, você me deu um módulo. E a direção? Ela está na vertical ou ela está na horizontal? Ela está na horizontal, então essa é a direção dela. Agora, qual o sentido? Dentro do movimento retilíneo, dos movimentos em si, nós temos que saber classificar os movimentos. A classificação desses movimentos se dá por conta do sentido. Qual o sentido que eu escolhi para o meu movimento? Olha, veja bem o papaléguas. O papaléguas e o coiote, eles estão no sentido da direita da minha tela. Papaléguas está à direita da minha tela. Então, todo movimento em relação à direita da minha tela, eu vou chamar de movimento progressivo, porque essa é a referência que eu escolhi. Esse é o sentido que eu escolhi do meu movimento, ok? Então, escolhido o sentido, se todo o meu móvel está se deslocando para esse sentido, então eu tenho um movimento progressivo. No caso, eu escolhi o lado direito aqui da minha tela para ser o meu referencial. Então, tudo que estiver indo para lá, para a direita, é um movimento progressivo. Logo, contrário disso, eu vou chamar de retrógrado, ou seja, um movimento que está contra o meu referencial. O meu referencial continua aqui, ó, onde está essa seta aqui, continua para a direita. Só que eu estou, por algum motivo, no sentido contrário. Se eu estou no sentido contrário da minha referência, eu classifico esse movimento
como movimento retrógrado. Além de saber classificar os movimentos, eu tenho que descrevê-lo matematicamente. Nós temos aqui a equação horária das posições. Da onde nós tiramos essa equação horária das posições? Da própria fórmula da velocidade média, tá? A função horária dos espaços permite localizar um móvel em qualquer instante. Então, tá aí, olha. Se a velocidade média, a fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT, variação do espaço dividido pelo tempo. Se eu parto do início, ou seja, do meu tempo inicial, o tempo sempre inicial é igual a zero. Movo o meu tempo de lugar, passo de um lado que está dividindo para o outro lado, multiplicando, isolo a minha distância, tá aí, tenho a minha primeira função horária do movimento retilíneo uniforme, onde S é a posição final, S0 posição inicial, V é a velocidade e no movimento uniforme essa velocidade sempre vai ser constante. Não devemos esquecer. Essa é a principal característica do movimento uniforme.